E aí, a gente está super feliz por fazer o TD Web Conference. São mais de 100 mil inscritos e 115 palestras. A gente já é um dos maiores eventos do mundo sobre transformação digital. Se você precisa fazer o seu evento online e realmente atrair público relevante, pode contar com a gente, tá? Manda sua ideia aí por e-mail contato@transformaçãodigital.com que a gente vai ficar feliz em te ajudar. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um conteúdo do TD Web Conference. Eu sou Igor Lopes, curador do evento. Estou aqui com vocês nessas conversas todas com esses grandes líderes que a gente está convidando para o evento. E a conversa de agora é com o Gabriel Lima, que é CEO da iNext e acabou de lançar um livro que a gente vai falar bastante sobre ele, que tem tudo a ver com os líderes digitais mais legais do momento. Antes de tudo, Gabriel, obrigado por falar conosco. Eu que agradeço. É um prazer poder conversar com vocês. Vamos ver o que a gente consegue hoje transmitir de conhecimento aí. Não, legal. Bom, aqui do lado tem os nossos links dos LinkedIns também para a gente se conectar depois que esse vídeo acabar. Tem o chat, pode deixar perguntas, sugestões e tem também o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Mas vamos falar um pouquinho, vamos começar pelo livro, né, Gabriel? Assim, vocês estão lançando um livro que chama Líderes Digitais, um ensaio sobre negócios digitais na visão de 21 líderes brasileiros. Como é que foi essa curadoria? Assim? Você pegou 21 líderes, né? Isso veio de uma dissertação sua, de um trabalho acadêmico seu, acabou virando um livro. E você fez as mesmas 10 perguntas para todos eles, não foi isso? Essa foi a metodologia? Sim. Vamos lá. Eu acho que assim, eu queria primeiro descrever um pouco sobre o arcabouço aí por que levou, né, a realização do livro. Eu tenho trabalho na consultoria e tenho um viés acadêmico e eu percebi que ao longo dos últimos anos um dos principais fatores que transformava as organizações e fazia com que elas conseguissem atingir performance superior era exatamente a liderança. Porque assim, se você pensar que os aspectos técnicos eles são comumente encontrados, né, as tecnologias elas são comumente encontradas, qual que era o motivo para fazer com que uma organização conseguisse se destacar em relação à outra? E aí eu sempre tive aquilo que, para eu poder deixar a ideia clara na minha cabeça, eu precisava colocar ela no papel, né? E eu falei, bom, se a liderança é o que tem levado a performance nessas organizações durante esse processo, quais são as características, qual que é a relação de causa e efeito da liderança na performance, né? E aí eu comecei a colocar isso no papel para poder ser uma tese acadêmica, para poder submeter aí esse artigo para alguma revista especializada. E durante a construção, eu falei, bom, eu preciso procurar
de alguma maneira, encontrar 21 líderes que sejam representativos do mercado, ou seja, que tenham todas as características possíveis, ou seja, alguns líderes que são CEOs de grandes organizações, outros líderes que vêm de startups, outros líderes que estão em funções de coordenação e de gerenciamento, porque no final do dia todos eles são líderes que de alguma maneira ou de outra ajudam a levar a organização a uma performance superior através desse universo do digital, né? E aí eu falei, bom, para eu poder padronizar essas diferentes características entre os líderes, eu preciso ser rigoroso nas questões que eu vou fazer para eles. Então, elaborei 10 perguntas, que foram as 10 mesmas perguntas respondidas por todos esses líderes, né? E aí, a partir disso, que eu extraí o sumo, né, o resultado efetivo daquilo que pode ser entendido como essas principais características, né? Uhum. E essas perguntas versaram sobre que temas, mais ou menos? Então, as perguntas elas foram divididas em 3 grandes blocos, né? O entendimento que se tem de uma visão de líder. Primeiro, o líder é uma pessoa, né? A gente ele tem uma responsabilidade e um objetivo, mas no final do dia ele precisa agir e tomar decisões. E o que pauta esses aspectos de ação e de decisão estão relacionados a três características, né? Que as perguntas elas foram baseadas em cima disso. Então, algumas das características são as características psicológicas, né? O que esse líder tem de autoconfiança, o que esse líder tem de motivação, e um entendimento dessas características psicológicas para poder formular perguntas. O segundo são características que eu considero como sociológicas, né? Que são aquelas de relacionamento, de criação de cultura, de interações, e por fim, as características econômicas e técnicas, né? Que é o conhecimento de administração, que é o conhecimento de tecnologia, que é o entendimento e uma visão estratégica aí de mapear o mercado, né? Então, a formação dessas perguntas foram baseadas em cima dessas três características que são aquelas que são fundamentais para uma pessoa poder assumir a posição de líder, né? E aí, disso, decupando para a realidade do nosso ambiente, para a realidade do digital. Você encontrou algum padrão nas respostas? De perfil aí dessas pessoas? Então, a gente tem diversos padrões que a gente conseguiu determinar, né? Mas 3 deles eles se sobressaem e são aqueles que a gente, obviamente, vai precisar aprofundar mais estudos em cima, mas que a gente entende que são características desse novo líder digital. O primeiro está associado à questão de especialização, que tem um pouco a ver com a questão das características econômicas e técnicas aí. E o que eu digo que é a especialização? O líder hoje que consegue levar uma performance superior é aquele que as pessoas acreditam no que ele está falando. E para ele poder transmitir algo que seja verdadeiro, algo que seja verídico, ele precisa ter o conhecimento. É muito difícil de você conseguir confiar em alguém que não tem o conhecimento de causa, né? Alguém que nunca... Tem até um autor que eu gosto bastante que chama Nassim Nicholas Taleb, na verdade, tem um livro que fala Arriscando a Própria Pele, né? Ele fala que as pessoas que arriscam a própria pele são aquelas que se dão melhor, né? Que são as mais bem-sucedidas, porque elas têm o estofo, né? Elas conseguiram, de alguma maneira, se superar e as pessoas acabam acreditando nessa superação delas. E aí, quando a gente olha para esse ambiente digital, isso também é verdade. É muito difícil você encontrar um líder hoje dentro desse ambiente que não tenha tido um conhecimento técnico, que não tenha tido algum tipo de experiência relacionada ao ambiente de negócios digitais. É diferente de outros segmentos que você acabava trocando o líder de uma empresa de sabão em pó por o líder de uma empresa que faz presunto.
e no final do dia meio que ficava a mesma coisa. Não, no nosso segmento, e para a transformação digital dos negócios, a pessoa precisa ter tido a experiência com essas realidades e com essa dinâmica desse mercado que é bastante particular, né? E isso é o que eu chamo da especialização, do conhecimento técnico que é necessário para poder transmitir e para poder comunicar às pessoas algo que seja verdadeiro, que elas acreditam, que elas se espelhem para poder levar a liderança, né? Outro fator também que foi encontrado como determinante é a capacidade de comunicação. E aí eu acho que a capacidade de comunicação ela envolve dois aspectos essencialmente, né, que são aspectos psicológicos e aspectos sociológicos, relacionais, né? O primeiro, os aspectos psicológicos, eu não digo que o líder ele necessariamente precisa ser aquele cara extrovertido, que faz piada, que é popular, não, a capacidade de comunicação está muito mais associada em ser claro na transmissão da mensagem, claro e transparente, é conseguir definir de forma plausível quais são os objetivos, colocar esses objetivos em perspectiva e alinhar esses objetivos com os colaboradores. As pessoas, elas querem isso, elas querem ter um líder que esteja aberto a passar uma mensagem transparente e, principalmente, hoje, né, do ponto de vista de comunicação, saiba ouvir. Então, criar uma via de mão dupla nesse processo de comunicação e aí, quando a gente acaba depurando isso, trazendo isso para um olhar um pouco mais tático do negócio, no final, o líder ele precisa conversar, ter a capacidade de apresentar as ideias e receber o feedback para poder construir o passo a passo e o objetivo em conjunto com os colaboradores, né? Então, isso está dentro dessa característica de comunicação. E, por fim, o terceiro aspecto também, que foi uma característica comum encontrada, está associada às redes de relacionamento. E acho que isso é fundamental e foi um aspecto ressaltado de todos os líderes. Antes, né, a gente... quando o mundo não tinha o grau de digitalização que tem hoje, o conhecimento ele acabava ficando muito mais restrito e a complexidade da nossa sociedade, da nossa organização, não permite mais que isso fique tão restrito. As organizações elas não são mais hierarquizadas da forma como elas eram antes, elas são muito mais horizontais. E por elas serem horizontais, o líder é aquele que tem um maior volume de relacionamento, um maior volume de inter-relações, e não só dentro da organização, como fora da organização também. Então, como é que eu faço para resolver um problema determinado que eu tenho? Eventualmente, se eu conhecer alguém que saiba como resolver esse problema, é a melhor maneira do que eu dar uma ordem para alguém eventualmente executar que poderia não ter aquela competência. Então, saber com quem se relacionar e como se relacionar e como construir as soluções baseadas nas redes de relacionamento e nos elos de relacionamento é fundamental para o exercício dessa liderança nesse nosso ambiente, né? Legal. São os três grandes sumos que foram encontrados. Não, legal. E assim, como você falou lá no começo, você fez uma mistura aí de estilos de empresas, principalmente, né? Para pegar líderes de ambientes diferentes, de tamanhos de empresas diferentes, de perfis diferentes. Mas vamos falar uns nomes aí. Foram 21. Quem foram? Cara, a gente tem bastante gente super bacana, assim. A gente tem o Dominique da Amaro, a gente tem o Flávio Jansen, que hoje é conselheiro da Localweb, mas que foi cofundador do Submarino. A gente tem o Márcio Cunrian da Netshoes. A gente tem a Paula Pascoal, que é CEO do PayPal no Brasil. Então, a gente tem homens, mulheres, a gente tem faixas etárias diferentes, a gente tem gente jovem, a gente tem gente com mais idade que a gente imaginava que não fosse ser dessa geração de digital. E aí, então, nesse caso especificamente do pessoal mais velho, como é que tem sido como é que tem sido eles abraçando o digital assim? Como que eles demonstraram essa experiência para você? É interessante. Eu acho que assim, a gente tem dois pontos, né? A gente tem
Primeiro que acho que não é tão relacionado à idade, e sim muito mais relacionado à cabeça da pessoa de querer estar aberta para o novo, né? E acho que esse aspecto ele é bastante relevante e bastante significativo. Inclusive isso quando a gente olha na perspectiva dos entrevistados, não necessariamente todos eles têm perfis técnicos, né? Muitos são pessoas que vieram do universo de administração, publicidade, mas que perceberam que o digital e perceberam que as tecnologias iam trazer mudanças comportamentais, iam trazer mudanças de processo dentro das organizações, e que isso era interessante para eles construírem a carreira, e eles se aprofundaram em cima disso, né? Então, eu acho que isso é uma característica comum e que independe da idade, né? E aí, você, por outro lado, tem um outro fator que também está associado à questão de idade. Eu acho que existem alguns caminhos que a experiência traz que também só podem vir com o tempo. Então, a partir do momento que eu tenho tempo para poder ajudar na minha experiência como líder, isso ajuda eu a encontrar alternativas que são mais fáceis de eu conseguir resolver problemas e que mitigam um pouco da falta de conhecimento técnico, né? Então, eu acho que esse paralelo é o que é interessante das pessoas um pouco mais velhas e que exerceram as lideranças e foram digital bem-sucedidas e que foram trouxeram sucesso para a organização. Legal. Sei que tem temas assim que estão muito em voga agora, por exemplo, home office, trabalho à distância, como que o líder pode liderar também as pessoas que não estão ali fisicamente na frente deles. Tudo isso já era assunto para você também, né, naquele momento. Você também abordou isso com eles? Total. Eu acho que assim, esse momento que a gente está vivendo hoje, eu estava conversando recentemente com um colega que todas as mudanças na sociedade, elas acontecem com a posterior a algum evento, né? Então, a gente está tendo um evento nesse momento, que é o evento do Covid, do coronavírus, e que ele vai gerar transformações na nossa sociedade. E eu acho que um dos aspectos dessa relação de causa e efeito dessa crise está associada a uma maior digitalização da nossa sociedade, né? Por conta do distanciamento social, por conta de lockdown, por conta de isolamento, que vai fazer com que os relacionamentos passem a ser cada vez mais digitais. Mas o curioso é que o livro foi escrito antes, mas já tratava do digital dentro das organizações. Então, os paradigmas do digital dentro das organizações, eles são os mesmos, seja naquela época ou seja agora. As principais discussões relacionadas aos paradigmas digitais dentro das organizações estavam associados, à questão de mudança cultural, e eu acho que no final do dia simplesmente só vai ser mais acelerado agora esse processo de digitalização e de aculturação das organizações por conta da crise, e o outro aspecto está associado ao trabalho remoto, né? E isso foi algo que foi muito discutido durante o livro, porque é uma característica que o digital traz de eficiência e que os líderes já estavam discutindo e já estavam trabalhando. Pô, como é que eu faço para poder gerir uma equipe que está em mais de uma geografia, está em mais de um ponto físico, está em diversos escritórios diferentes, já tem parte do meu time que trabalha de casa e tem parte do meu time que trabalha no escritório. Então, essas dinâmicas elas já eram construídas. E que tipo de insights eles deram nesse sentido? Tem coisas interessantíssimas. A gente já tratava alguns assuntos relacionados ao processo de onboarding, ao processo de criação de cultura. Como é que você vai passar? Porque até então, né, no passado,
ou pré-Covid aí, o processo de onboarding de um colaborador e o processo de aculturação de um colaborador acontecia quando ele chegava no escritório e sentava na mesa dele, né? Isso já estava começando a deixar de existir, alguns líderes já mencionaram isso, e esse processo vai ser acelerado agora, né? Então, como você vai fazer para poder engajar, como você vai fazer para poder passar a cultura da tua empresa para um colaborador que eventualmente você nunca viu e que talvez você nunca veja? Então, esses são desafios que são abordados. Algumas das alternativas que já haviam sido faladas e que são apontadas de todos os processos de comunicação via ferramentas digitais, como esse que a gente está, Zoom, de Hangouts, de ferramentas de mensageria, outros aspectos também associados a questões de controles, então ferramentas de acompanhamento, de execução de atividades, para que os colaboradores eles possam gerenciar as tarefas deles através de uma ferramenta comum e na rede, e todo mundo tem o accountability do que é que está sendo entregue, e as culturas elas vão precisar se adaptar a essa nova dinâmica, vão precisar se adaptar a essa nova realidade, que vai precisar ser mais transparente. E aí, no final do dia, aqueles aspectos que eu mencionei relacionados à capacidade de comunicação e associação de transparência vão estar associadas a isso. A emergência do conhecimento que vai vir debaixo das organizações versus a aculturação dos colaboradores com a cultura vai se dar através dessas dinâmicas digitais de ferramentas de comunicação e ferramentas de acompanhamento e controle. E isso é abordado no livro, isso já é falado como possibilidades, né? Tem alguma resposta curiosa, alguma coisa que te chamou a atenção aí no meio de tudo que o pessoal respondeu? Cara, algumas, né? Deve ter. Mas tem alguma só para dar um gostinho? Tem diversas. A gente tem coisas do tipo entender que o negócio digital é uma maratona e não um tiro de 100 metros. Isso tem diversas repercussões, né? Você pensar que, cara, se eu me preparo para uma corrida de 100 metros, é uma explosão, né? E é algo muito rápido que vai acontecer, enquanto que o processo de transformação digital é uma maratona e que você precisa ter uma preparação muito mais longa, né? Então tem essas exemplificações. A gente tem histórias muito curiosas de pessoas que acabaram caindo de paraquedas dentro desse ambiente digital e que no começo foram refratárias à mudança e que só depois perceberam que de fato era o digital que ia guiar a carreira delas, né? Em compensação, tem outros que nasceram programando, nasceram montando PC e vendendo para amigos, e viram que isso daí era o futuro, e de montar PC virou presidente de uma grande rede de varejo na operação de comércio eletrônico. Então, tem coisas malucas nesse sentido. Tem gente que trabalhava no mercado financeiro e percebeu uma oportunidade analisando dados e falou, cara, esse negócio vai ser um fenômeno. E saiu do mercado financeiro para poder se aventurar numa operação de digital. Que, aliás, é um pouco da sua história, né? Sim, verdade. Também um pouco da minha história. Eu estava no mercado financeiro e eu queria alguma coisa que fosse mais significativo para mim, e eu sempre gostei de internet. O primeiro contato que eu tive foi em 1998 para 99 nos Estados Unidos, quando eu estava estudando por lá, e aí eu falei, putz, esse negócio aqui é legal, mas não imaginava que eu fosse seguir minha carreira aí, acabei indo para o mercado financeiro, mas no mercado financeiro eu queria alguma coisa que fosse mais, que tivesse mais sangue na veia, sabe? Porque o mercado financeiro é bacana para algumas coisas, mas nem tanto para outras, um pouco engessado, e aí acabei tendo uma oportunidade para ir para o submarino lá
no início, né, e fui tocar uma iniciativa lá que acabou me levando para esse universo que nunca mais saí. Tem um fato curioso, só para complementar, Claro. que alguns dos líderes não têm formação acadêmica, né? E isso, Legal. inclusive, foi proposital, né? E acho que alguns dos líderes, eu acho que isso eu não queria dar o spoiler, mas alguns deles que têm respostas mais diferentes são aqueles que não têm uma formação acadêmica tradicional. Eu acho que eles tiveram mais liberdade para poder pensar de maneiras diferentes como resolver problemas e construíram os raciocínios deles, né? E com isso chegam em aspectos muito diferentes com relação à forma como eles veem a liderança, né? Acho que isso é bem interessante. Legal. Bom, a gente está falando de um livro que, na verdade, aqui a gente está fazendo aqui um pré-lançamento não oficial do livro, né? Porque ele ainda não está nas livrarias, né? Isso. Qual a expectativa agora, nesse momento, para quem quiser buscar o livro, quem quiser ler tudo e conhecer um pouco mais de tudo isso que a gente está falando? Cara, ele vai estar em breve disponível, assim, a gente está, acho que final de maio, aí, começo de junho ele deve estar disponível, ele está na gráfica, só que a gente, por conta de todas essas questões de isolamento social aí que vem enfrentando, as gráficas têm atrasado um pouco o processo de entrega, né? Então, eu não consigo te cravar uma data, mas vai ser em breve. Muito em breve. Bom, quem se ligou nessa coluna aqui, nessa trilha de C-Levels Conduzindo a Transformação, certamente é uma ótima leitura. Tem mais alguma coisa, Gabriel, que você gostaria de comentar? Alguma coisa que faltou aí na nossa conversa? Olha, eu acho que é basicamente isso, que nem eu mencionei, são esses 3 grandes aspectos aí que o líder tem que se atentar, né? A questão de conhecimento técnico, de ter a experiência aí no negócio, no digital, a capacidade de comunicação, transparência e ouvir, né? E a formação dessas redes de relacionamento. E acho que isso, quem conseguir conduzir vai ser bem sucedido aí e se dar bem nesse processo de transformação digital. Beleza. Bom, conversei aqui com o Gabriel Lima, CEO da iNext, mas a conversa continua online, então os nossos links, os LinkedIn estão aqui do lado. Se vocês quiserem ficar em cima do Gabriel lá para saber quando o livro vai sair de verdade, só perguntar para ele no LinkedIn. Tem também o chat aqui do lado, pode deixar perguntas, dúvidas, sugestões. E o nosso grupo do Telegram do Transformação Digital, por lá a gente está sempre entregando mais conteúdo para vocês. Bom, valeu demais, Gabriel. Obrigadão pela conversa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo bate-papo e eu estou à disposição. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, Federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.